Olá, Júlio. Sim, querida. É possível educar um filho sem recorrer ao castigo físico? Uma palmada que seja? Bom, falemos de casos extremos. Um homem na Andaluzia, um homem de 41 anos, foi condenado a uma pena de prisão de 1 mês e meio por ter dado uma bufetada ao filho quando o filho tinha 14 anos. Mas não só. O pai ficou também impedido de comunicar com este filho durante 1 ano e meio. Devo dizer-lhe, e não sei nada do caso, que este ano e meio, sem contactos, eu tenho dificuldade em aceitar, em acreditar que a bufetada tenha justificado isto. Que não haja mais nada. Porque ano e meio sem contactos não é brincadeira nenhuma. Bom, este pai ia recorrer, não é, desta sentença. Exatamente. Bom, em Portugal, isto foi na Andaluzia, em Portugal os castigos físicos são crime desde 2007. É verdade. Há, inclusivamente, eu confesso que desconhecia, há inclusivamente casos de pais condenados à prisão, um dos quais em 2010, por ter dado 2 estalos ao filho. Mais uma vez, cada caso será um caso, não é? É verdade que a experiência nos vai dando outros ensinamentos. Nós vimos de um outro tempo em que, por dar cá aquela palha, se batia aos nossos filhos, não é? E coisa que se continua a ver. Batia-se na escola, reguadas e muito mais que isso. Com a menina de 5 anos. Pronto. Hoje em dia é diferente, não é? A nossa experiência já nos leva a fazer de forma diferente. Se é possível educar um filho sem recorrer ao castigo físico, eu acho que sim. Mas também estamos a falar de algum exagero nestes casos, não os conhecendo a fundo, ainda assim, não é? Mas pena de prisão por uma bufetada... Por isso é que eu quero acreditar que não foi a bufetada que justificou a pena de prisão, mais ano e meio de separação. Percebe? Ano e meio de separação. Se a relação deste pai e deste filho é uma relação importante, com um vínculo, ano e meio de separação, não acredito. Por exemplo, isto podem ter sido maus tratos continuados. É outra coisa. Aquela bufetada veio no seguimento de outras bufetadas, etc. Agora, em primeiro lugar, temos de ter muito cuidado porque, por exemplo, a infância e a adolescência não são iguais. Porque eu acho que todos podemos estar de acordo. Como disse muito bem, o paradigma mudou. Antigamente, a criança era um adulto em miniatura. Depois, a criança passou a ser o pai e a mãe de futuros adultos. Eles crescem. E, portanto, passou a haver uma noção de que a forma como estas crianças são educadas é muito importante para o seu desenvolvimento e para o que serão na vida adulta. Ora, o velho Sartre já dizia que a violência é sempre uma confissão de derrota, porque nós chegamos à violência quando não conseguimos, desejavelmente, chega-se à violência quando não se consegue obter o efeito desejado pela argumentação. Eu digo desejavelmente, porque, como disse também a Inês, muita gente começava pela violência e nem sequer sabia o que era isso da argumentação. Portanto, eu acho que hoje em dia todos nós comungamos dessa nostalgia de é possível acompanhar um crescimento, e nomeadamente uma infância e uma adolescência, sem castigos físicos. E no artigo que nós lemos diz-se algo que é sábio, que é até muito mais eficaz tirar privilégios em termos de punição, sem dúvida. É sem dúvida, sobretudo nos adolescentes, uma má ideia ab início a punição física, porque às vezes a punição física é o alibi para o adolescente se vitimizar e não integrar aquilo que verdadeiramente fez de errado. Ou para ele próprio ficar violento. Ou para ele próprio ficar violento, porque isto é muito importante. Quem cresce num ambiente de banalização da violência vai reproduzi-la. Não é obrigatório. Há quem, pelo contrário, recue, mas com muita frequência vai reproduzi-la. Há apenas um aspecto, e basta ler os comentários a notícias deste género. Estou a pôr de parte
as javardices. Estou a falar os comentários. Há apenas um cuidado que é preciso ter. Nós temos que ter a noção que, por exemplo, as gerações mais velhas não foram educadas virgens, com honrosas exceções, não foram educadas virgens de castigos físicos. E muita gente, para não dizer a maioria dessas gerações mais velhas, não lhes aconteceu nada na sua vida que os tornasse perigosos, psicopatas ou más pessoas. E, portanto, têm tendência a sentir este tipo de afirmação como demasiado radical. E, por outro lado, há pessoas que já deram a palmada na mão, que já passaram a tirar poeira daqueles rabos todos enfardados, etc. E que perante uma abordagem demasiado a preto e branco, sentem-se ameaçadas, culpabilizadas, etc. Ora bom, para que haja uma modificação cultural, nós precisamos de todos. E, portanto, não podemos estar a alienar alguns porque eles se sentem tornados os maus das fitas. Não. É preciso que as pessoas tenham a noção que temos um objetivo que é, talvez ideal, eu diria seguramente, porque nunca acontecerá a todos, não há violência física num processo educativo. Isso não significa que quando, atenção, aqui e ali, e de uma forma esporádica, aconteceram essas palmadas, não estou a falar, por exemplo, a cara é sagrada. É proibido, é território proibido, pela humilhação que acarreta, etc. Mas estava a dizer, é bom que as pessoas tenham a noção que não são postas nas chamas do inferno se aconteceu essa palmada, etc. O que acontece é que o ideal é que não se passe por aí. Mas isso não significa que sejam postas fora do comboio que tenta que a violência seja, um dia, idealmente, completamente alheia à educação dos nossos pimpolhos. Júlio, cá estaremos no fim de semana. Bom fim de semana para um beijinho, si. Nós cá até estamos, amanhã. Beijinho, até amanhã.